senhores que acompanham aqui a nossa programação, a programação aqui na JRC TV, Canal 20. O programa é mais uma edição do Verdades da Vida. E no Verdade da Vida de hoje temos novidades, viu? Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque sem a graça de Deus em nossas vidas, certamente não estaremos aqui. Agradecemos a Ele por uma semana que passou, chegando aqui o final de semana, e aqui no Verdades da Vida você já sabe, é aqui o seu final de semana com Deus. Depois de tantas notícias ruins que vem aí durante a semana no JM Pool, aí a gente tem para você aqui Momento Gospel, onde você vai ter canções, louvores, adoração, coisas bonitas, e no final aquela mensagem que você sempre fica esperando. Já temos informações de um grande número de pessoas que nos manda mensagem nas redes sociais dizendo que está acompanhando o programa Verdade da Vida e não perde nenhum detalhe da mensagem. Então hoje eu tenho mais uma mensagem daquelas. Mas também na edição de hoje nós temos aqui o nosso amigo João Batista Lima, homem que tem andado pelas emissoras de rádio aqui da região. No momento está aqui bem na cidade vizinha, na cidade de Ipueiras, com o programa A Hora da Viola. Violas e Canções, melhor dizendo. Então, daqui a pouco nós vamos estar aqui conversando com ele e ele vai estar trazendo duas canções bonitas que ele vai apresentar o seu trabalho, enfim, o seu projeto de vida. Porque no programa Verdade de Vida nós sempre apresentamos histórias, superações e pessoas que perseveram em seus projetos. E hoje nós temos João Batista Lima, um amigo de longas datas, desde que cheguei aqui na região. Amigo João Batista Lima, rapaz. Valeu, Cardoso. Que bom, rapaz. Prazer é todo meu. É um prazer receber você aqui no nosso programa Verdades da Vida, aqui na JRC TV. Você que é um amigo e que quando eu cheguei aqui na região, lhe conheci aqui na Rádio Iracema de Ipu, né? E hoje você está na rádio... Na rádio regional e na rádio Macambira de Ipueiras. Regional de Ipu e Macambira de Ipueiras. Na regional de Ipu você apresenta o programa... Forró na Cuia Grande. Forró na Cuia Grande. O homem dos repentes, né? Esse é um dos repentes. Ele de tudo faz um repente. Você escutando por aí, essa voz aqui sabe, não tem perigo de você não reconhecer, vendo aqui no nosso programa. Eu trago ele aqui porque isso aqui é um guerreiro. A história e a trajetória desse cidadão aqui na região é realmente impressionante. Ele é um exemplo. Dizendo ele que acompanhava o meu programa na Rádio Iracema e gostava, de acompanhar as mensagens e tudo. Deixa que eu também venho seguindo ele, sabe? Por causa que a história dele é realmente muito importante. Hoje, na Rádio Macambira de Ipueiras, se apresenta o programa Violas e Canções de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Que, por sinal, é um sucesso. A gente Graças viu a falar Deus. Em todos os lugares. Eu que passo sempre por ali, estou sempre indo de Ipueiras, Nova Russas, a gente está sempre escutando. Cedinho a gente é companheiro, de viagem. Exatamente, beleza. Então, me diga uma coisa, fora essas apresentações, e quantos CD você já tem gravado e DVD? Eu já tenho 9 CDs. Tem trabalho solo e tem trabalho em dupla. Tem canções e várias modalidades da cantoria de viola, como seja as cestilhas, o mote, o galope beira-mar, o desafio, e inúmeras modalidades a gente tem. E o DVD, eu fiz um DVD com o Chico Alves do Piauí, por sinal, um sucesso tremendo, é um trabalho maravilhoso. Graças a Deus, estou feliz. Lancei também o livro Raízes da Nossa Gente, que é um livro de 140 páginas. Pega isso, um livro de 140 páginas, com várias modalidades da linguística nordestina, com adágios populares, com para-choques, com poemas de humor e outras modalidades do que a gente escreve na linha poética do Nordeste. Estou feliz. Você está morando em Ipu, mas você esteve morando em outra cidade, passou um tempo fora aqui do Ipu. Eu passei 5 anos morando em Guaraciaba, só que todo dia estava em Ipu por conta do meu trabalho na rádio regional. De certa forma você não saiu da região, não né? Não saiu da área. Do Ipu, não saiu do Ipu, tá eu certo. Eu nem saí do Ipu e nem o Ipu pode sair de mim. Então você tem as suas raízes aqui na terra de Iracema, né? Estou aqui há 28 anos, né? Graças a Deus, né?
Tá certo. Tô A feliz. família. Exatamente, a família está criada, graças a Deus. Você é pai de quantos filhos? Como eu aqui? gosto de dizer, rapaz, eu já criei meus passarinhos, já estão todos, Já estão tudo grande. graças a Deus. tô Já sabe feliz. voar só, né? Eu tenho 2 casais com a minha esposa, Dona Dorinha, como eu gosto de chamar minha namorada, e fora do nosso casamento, que foi um casamento de improviso que eu tive no início da minha mocidade, a minha juventude, só que não deu certo, mas ficou um filho também, que esse mora em Brasília e é muito desligado da gente, até porque é uma pessoa que foi criada fora do nosso domínio. Tá mas certo. vive bem, graças a Deus. Não, tá bom. Isso aqui é importante, né? Com certeza. Do seu trabalho que você tem em forma de canção, apresente um pra gente aqui. Porque é importante a gente... Eu tenho uma canção que é muito pedida por onde eu passo, pelos meus programas, que é a Construção da Natureza. Eu sou muito ligado à natureza, porque a natureza é Deus, e Deus é a natureza. E quem não ama a natureza não tem condição de amar a Deus, e quem não ama a Deus não ama a natureza. Então, Beleza? com vocês, que acompanham o Verdade da Vida, João Batista Lima, com... Construção da Natureza. Pronto, aí. É muito lindo se ouvir de manhã cedo o passaredo gorjeando a melodia. A nuvem branca vai passando levemente. A nuvem branca levemente ela passeia. O sol clareia, fim da noite vem o dia. O sol desponta radiante de beleza, e a natureza com seu manto divinal. As aves cantam a canção que Deus revela, coisa mais bela, juro que não tem igual. O sol desponta despertando a terra inteira. A cachoeira vai cantando sem parar. A nuvem branca vai passando levemente. Este presente só Deus tem para nos dar. O vento brando bate leve na ramagem, e na folhagem brilha o sol com mais beleza. A passarada canta alegre despertando, comemorando a construção da natureza. O campo exibe a beleza em seu verdume, o seu perfume se espalha pelo ar. O vento exala a beleza da campina, que a mão divina esculpiu para nos doar. Coisa bonita. Verdes paisagens, belos campos, dias lindos, os seres lindos, criaturas divinais, a natureza divinal ao relicário. Este cenário só Deus fez e ninguém mais.
cenário só Deus fez e ninguém mais. Pois é, meu caro Cardoso, nosso trabalho é isso aí. Isso aqui é a construção da natureza, um trabalho que eu fiz com muito carinho, gosto muito desse trabalho. E graças a Deus, por onde a gente passa, é sempre bem aceito, graças a Deus. Eu muito agradeço a Deus por essa grande dádiva divina dele ter me feito um poeta, graças a Deus. Eu também quero dizer a vocês que, para completar a minha felicidade, eu recebi o título de Mestre da Cultura de Tradição Oral do Brasil, dado pelo Ministério da Cultura. Isso não me vai e desce, mas me faz feliz. Aqui para você é o seguinte, quando a gente traz aqui, é trazer uma coisa importante aqui no nosso Verdades da Vida. Ele, além desse talento aí maravilhoso, ele é um homem de fé, né? Que sempre nos acompanhou o nosso quadro de mensagem, sempre estava fazendo comentários a respeito do que ouvia. Então ele é um conhecedor da palavra de Deus, de certa forma eu posso dizer isso, e ele tem uma canção. Ele tem aí uma canção mais bonita mesmo. Ó, essa é realmente a história de Jeová Deus, são milagres. Pois é, então nós vamos continuar aqui com o João Batista Lima, que ele tem mais. Essa canção é para você ficar realmente maravilhado, porque vai trazer um histórico dos milagres de Deus através e na vida dos homens. Jeová Deus. Jeová Deus, são valores que o ser humano não tem condição de imitá-los, por isso ninguém faz, só Deus e mais ninguém, né? Só Deus e mais ninguém, né? Então é por isso que então o tema fica, né? Encaixa assim. Tá bom, aí, com vocês, João Batista. Somente em Jeová Deus podemos ter esperança. Ele ressuscitou Lázaro para nos dar confiança. Sara com 90 anos deu luz a uma criança. Salvo Jesus da matança, cumpriu-se as profecias. No ventre de uma baleia fez Jonas passar 3 dias. Com uma pedra na funda fez Davi matar Golias. Parou o sol quase 2 dias através de Josué. Com 182 anos Lameque gerou Noé. Deus permitiu estas coisas pra nele a gente ter fé. Deus tão poderoso é que de barro fez Adão e na torre de Babel causou grande confusão. Quando confundiu as línguas acabou-se a construção. Deu riqueza a Salomão e deu paciência pra Jó. Foi quem destruiu Sodoma, castigou a mulher de Ló. E as 10 pragas do Egito convenceram a Faraó. José, filho de Jacó, fez um trabalho perito dos sonhos de Faraó. Deu um exemplo bonito dos 7 anos de seca. José salvou o Egito. Deus tem poder infinito e é só prestar atenção. Com 5 pães e 2 peixes alimentou multidão. Jesus andou sobre as águas com a sua permissão. Deu tanta força a Sansão, descendente dos hebreus. No dia da sua morte matou 3.000 filisteus. Daí mais alguns exemplos do grande poder de Deus. Um homem temente a Deus, eu sei que foi Jeremias. Um rei de pequena idade, com certeza foi Josias. Deus não tardou dar resposta à oração de Ezequias. Deus na presença de Elias, seu poder resplandeceu. Quando na frente do mesmo algo estranho aconteceu. Subiu num carro de fogo na presença de Eliseu.
Joel, Naum e Ageu, Oséias e Isaías, daí os ensinamentos, Miqueias e Malaquias, Ezequiel e Amós, Abacuque e Zacarias. Daniel e Abadias, Lucas, Marcos e Mateus, está no livro de João, Revelação e Hebreus. Não sei como existe gente que não acredita em Deus. Ei, Graças a Deus. Muito bem. Bora. Então tá aí, gente, ó. Mas essa é sua também? É minha também, Ah, com certeza. então tá aqui, ó. Então, não disse como conhece E a Bíblia. E aí, meu Quem mestre, você quer conhecer? meu mestre, eu sempre saio para fazer as apresentações nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, em clubes, datas comemorativas, datas festivas. E nós estamos por aí levando a arte e preservando os nossos valores, que é a cultura da viola, a cultura, como eu gosto de dizer, que conta e canta a história da nossa gente. Deixa seu telefone para contar. Ah, o telefone, é o falador da vida alheia. É isso aí. Bom, aqui é o código interior 88996 166188. Tá? Deu para entender? É o 88996 166188. Você confere aí, que vai aparecer na sua tela. Comigo, dormindo ou acordado, em pé ou sentado, ele está do meu lado. Valeu! Estamos aí. Você viu aí nosso programa Verdade e Vida de hoje recheado de coisas boas, né? E aí eu quero trazer para você agora a nossa mensagem de hoje. Bom, gente, no decorrer da semana, todo final do JM Pu, a gente traz uma rápida reflexão. Você nunca nunca passa em branco, eu diria, final de programa sem uma reflexão. Mas hoje a gente traz um pouquinho mais, a gente tenta esclarecer algo mais. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem que eu quero contar. De certa forma, a gente conta um pouco da história para poder trazer a mensagem para você. Eu quero falar de uma missão importante de um jovem que foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi levado com a turma que foi levada em cativeiro. A questão é que quando se tem um chamado de Deus, não importa para onde você vá, não importa o caminho por onde você ande, não importa o lugar onde você vai parar, se lá num calabouço escondido, no lugar mais profundo, ou se no bem bom, lá na presença, no palácio, como foi o caso de Neemias. O jovem Neemias, ele não era um escravo. Ele, apesar de ter sido levado com os que foram levados para o cativeiro, mas ele chegou e foi destaque. Por quê? Porque ele foi estar a serviço do rei. Por isso que o tema desta mensagem é saindo da mordomia para uma grande missão, e grande e árdua missão de restaurar Jerusalém. Um dia o jovem, na presença no palácio, servindo ao rei, o copeiro do rei tinha o seguinte: o copeiro do rei, ele tinha uma grande responsabilidade. Além de ser a pessoa de maior confiança do rei, e era preciso, porque se não fosse, não podia servir o copo nas mãos do rei. Não tinha como. Ele tinha que provar toda e qualquer alimentação, seja bebida ou comida sólida. Tinha que passar primeiro pelo paladar do jovem Neemias. Era assim que o rei era alimentado. Agora me diga como o rei, de certa forma, ia dispensar um jovem desse por alguns dias do seu serviço e colocar uma outra pessoa sem a menor confiança. Por aí vocês tiram. Mas um dia, aquele moço recebeu a visita de uns parentes. Alguém chegou para visitá-lo e ele fez a pergunta, aquela interrogação que estava dentro dele, apesar de estar bem, apesar de estar servindo no palácio, mas ele não tinha esquecido dos seus parentes,
da sua família, do lugar onde ele morava, do lugar onde os seus pais viveram, ele não havia esquecido. E o que nós chamamos a atenção nesta palavra, para você que nos acompanha aqui no canal 20, que vai estar nos acompanhando também nas nossas páginas, na internet, no nosso canal no YouTube, enfim, é para você entender o seguinte: quantas e quantas pessoas se dá bem só um pouquinho na vida, e é o bastante para esquecer todo mundo, para deixar para trás os amigos, a família, para não se preocupar com quem ficou para trás. Esse moço, sabendo da situação, como eles tinham sido levados para o cativeiro, estava bem, não tinha por que se preocupar com nada do passado. Até porque era um jovem, e a juventude hoje, se a gente olhar, a gente vê aí jovens de 14, 15, 16, e que não estão aí para a vida. Pensa que a vida é só aquela, vive de aventura e não se preocupa com o que a mãe, com o que o pai está sofrendo ou reclamando da situação que ele está vivendo. Esse moço sentiu muito quando soube como estava. Certamente, de alguma forma, eu gosto de dizer que ele sabia, ele já sentia que a vida lá não estava fácil. Até porque quem foi levado ao cativeiro não tinha sofrido tanto. Quem tinha ficado é quem realmente estava na maior prova. Até porque os que ficaram foram os que não tinham nada. Quem ficou foi aqueles que não tinham condição sequer de comercializar nada, porque só não foi levado para o cativeiro aqueles que não tinham condições de sobreviver. O projeto negativo era exatamente esse, era que acabasse a história. Porém, Deus que permitiu ele ser levado para o cativeiro era o mesmo Deus que tinha feito promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que sempre estaria com aquele povo. E tinha uma promessa para os descendentes de Abraão. Então não podiam ser destruídos. Saiba disso. Se você tiver consciência de que tudo que aconteceu na sua vida, desde os seus primeiros passos, tem a mão de Deus. E se você não morreu, tendo passado por risco, de morte, perigos, que você olha assim e diz, escapei por sorte, pois não foi só por sorte não, é projeto de Deus. E para aqueles que Deus tem promessas, saiba disso, não morre, não chega ao fim, por mais que esteja no mais profundo do fundo do poço, Deus tira de lá, para exaltar porque Ele é Deus. Então Neemias foi colocado na casa do rei, não foi por um acaso, é porque aquele era o lugar certo, para que no momento certo, ele sentisse a necessidade e Deus usasse do próprio rei para enviá-lo de volta para a sua terra, para que ele cumprisse aquela grande missão. Era um escolhido de Deus, só que ele talvez não soubesse disso. Mas quando chegou a informação, como estava o povo, ele disse, cadê os restantes? Como é que está por lá? Como é que eles estão vivendo? Ora, estão vivendo em grande miséria. As portas são queimadas, o muro está caído. Olha, não tem jeito, lá não tem mais, não tem como sobreviver, a coisa está feia. Foi mais ou menos assim que chegou a história para ele. O texto bíblico diz que aquele moço, se fechou. A alegria que talvez ainda tivesse um pouco, acabou. O seu coração ficou com aquela depressão, mas o que ele fez? Ele passou uma semana de propósito, foi para a presença de Deus, foi clamar, foi pedir a Deus perdão. Ele fez uma oração, como você pode ver no texto lá de Neemias, que ele fez uma oração de pedido de perdão, uma súplica, porque muitas vezes o que falta em nós é exatamente essa humildade de, na presença de Deus, confessarmos as nossas culpas, reconhecer que somos pecadores, não somos nós, mas toda aquela descendência nossa, toda aquela trajetória, toda aquela história que passamos, precisamos reconhecer e jogar isso diante de Deus para alcançarmos a sua misericórdia. Neemias fez isso e agora foi na presença do rei. Ele não podia chegar para o rei jamais e dizer para o rei que precisava ir lá na terra dele e
ver se conseguia fazer alguma coisa. Ele não tinha condições. Se simplesmente o rei dissesse, pode ir, só isso não era o bastante. Ele precisava de algo mais. Mas não tinha condições. Mas Deus sabe o que você precisa. Deus conhece o seu pensamento e o propósito do seu coração. E quando isso é agradável aos olhos dele, sabe o que 64:4 de Isaías diz? Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E foi aí que Deus trabalhou, no pensamento, no coração e nos projetos de Neemias, mesmo sem saber ele como ia fazer. Chega ele na presença do rei e o rei diz, ei, você está triste, você está com o semblante caído, mas essa tristeza não é uma tristeza de doença, porque você não está doente, ou seja, se tivesse doente, nem estava aqui. Então essa sua tristeza não é outra, senão uma tristeza da alma. Deus até isso revelou para o rei. Quem sabe tem alguém em sua volta olhando e entendendo o que você está precisando. Só precisa você ter uma ação. E Neemias disse para o rei, como não estaria triste o meu coração, e contou a história. Recebeu ele agora uma ordem, carta, soldados foram com ele até a divisa, ou seja, Deus usou de compaixão, porque ele se humilhou. Agora não é fácil. Você pensa que só porque o rei deu ordem e mandou soldados com ele, deu tudo certo? Não. Toda a história, todo o trajeto, tudo que aconteceu até chegar, ele contar, ou melhor, concluir aquela grande missão, foi muitos desafios. E eu quero deixar a continuação desta mensagem para o nosso próximo Verdade e Vida, tá certo? O que eu quero fechar com esta mensagem aqui hoje, para depois continuarmos no próximo final de semana, é exatamente isso. Quando você colocar no seu coração um bom projeto, e que esse projeto tem a ver com o seu próximo, aquele que também precisa, está precisando da sua mão amiga, da sua atitude, Deus assina e vai usar de quem Ele quiser usar, mas Ele vai honrar a sua fé. Ficam todos com Deus e até o nosso próximo programa.